E quando a gente fala de cliente ideal, é muito comum, né? Tá na moda, as pessoas falam assim, você tem que definir qual é o seu público-alvo, qual é a sua persona. Tá, tem gente que não entende o que é a definição de público-alvo, o que é uma persona. Então, o que eu queria que vocês entendessem, assim, o público-alvo da gente. Meu cliente é masculino ou feminino, se é uma mulher, qual é a faixa etária que ele tem, se ele tem filhos ou se ele não tem filhos, aonde ele mora, ele está na minha proximidade, eu tenho como colocar essas pessoas dentro de um ambiente que eu controlo, que é a minha região. Quando a gente trabalha com público-alvo, são informações muito genéricas, muito amplas. Então, quando a gente faz publicação no Facebook e no Instagram e a gente não consegue atirar certo, a gente não consegue ter o retorno que a gente imaginou, a postagem foi tão legal, eu não consegui nenhum retorno. Então, porque na verdade você fez uma publicação muito ampla e quando a gente abre muito o leque, é muito mais difícil da gente atingir aquele público que é sensível ao processo de organização. Então, são pessoas que às vezes são curiosas, gostam de organização. Muitas pessoas que a gente atinge são aquelas que querem fazer o processo de organização por si só. São pessoas mais genéricas. Imagina também um funil, né? Quando a gente abre um funil assim muito largo, a gente tem que entender que o que vem para a gente, que é quem realmente entende o processo de organização, se sensibiliza com a dor que ela vai resolver naquele processo, acaba sendo um número muito menor de pessoas. Então, quando a gente começa a funilar nesse funil e a gente começa a pegar lá aquele público que é bem genérico, a gente consegue pegar daquele público-alvo algumas dores, algumas necessidades, algumas coisas específicas daquele público, o que a gente chama de persona. Quando a gente começa a diminuir o funil do público, né? Quando a gente pega pessoas que nos dêem informação mais focadas, a gente consegue oferecer e assim, o que eu acho mais legal é que a gente começa a entender como o nosso processo de organização pode ser um processo viável para aquelas pessoas, como nós conseguimos ajudar aquelas pessoas. E quando a gente entende como o nosso trabalho de organização consegue ajudar aquelas pessoas, a gente começa a ter ações no Facebook e no Instagram muito mais focadas. Então, é quando a gente começa a ter mais retorno com aquelas pessoas que têm necessidades e dores que a gente conseguiu identificar.